Fala aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com o meu amigo... Khaled. E aí, ô fofinho? Cheguei. Você chegou? Estou aqui. Você pegou chuva? Peguei um pouquinho, pensei que ia pegar mais, cara. Deu uma garotinha. Quando eu saí de casa, assim, escureceu tudo, eu falei, fodeu. Foi seu aniversáriozinho? Foi meu aniversário, quarentei. Quarentou? Quarentei. Dedadinha? Em breve? Eu vou fazer uma live. Você que tá me ouvindo, quiser participar, manda aí, eu quero participar. E no meu exame de toque eu quero fazer essa live, porque eu quero que todos sejam testemunha dessa nova sensação na minha vida. E talvez, se eu gostar muito e me apaixonar pelo médico, tenho milhões de testemunhas desse novo amor. Entendi, parabéns, viu? Eu tenho 41, mas eu não fiz ainda, e eu acho que talvez não faça. Vou fazer uma base de amigos e vou fazer o quê? Vou impactá-los com esse grande dia. Você ganhou o presentinho? Eu fui obrigado a te entregar a porra do presente, velho. Olha, Jane. Que raiva, viu, velho? I love you, Jane. Sério, não dá. E a Jane tá nave, hein, filho? Você não cuida não pra você ver. Janezinha tá levantando mais peso que você. Tá levantando mais peso que você. Tá nada. Tá sim. Jane, obrigado pelo presente. Ganhei um super chocolate. Eu sou obrigado a entregar ainda por cima. Não, e me deu um abraço, gente. Me deu um nada, abraço. mentira. Mentira, gente. velho. Mentira, tem o cara de quem chora por causa de aniversário. Ai. Cagar. Ganhei bolinho aqui de batata frita, que eles sabem que eu amo batata frita. Cantou parabéns. Cantaram parabéns. Ganhei vinho. Sidão. Mas você vê a diferença de tratamento aqui? Pra você, eles deram um ursinho. Pra mim, eles deram o Kevinho. Ah, eu queria um ungido. Foi um mega presente. Tem um... Eu queria ter alguém ungido. Eles fizeram um vídeo com o Kevinho saindo de dentro do presente, assim. Eu falei, beleza, agora é meu. Agora é meu. Agora é meu. Aí eles tentam desfazer isso até hoje. Eu gostaria de um bumbum ungido desse. Ia ser legal. Ô, Lindo, chega de brincadeira, vai. Vamos falar do que hoje? Cara, vamos falar de um assunto que nós já abordamos algumas outras vezes, mas não com profundidade, com né? profundidade, né? Com exemplos aplicáveis. Né? Nós vamos falar de CRM aplicado no e-commerce. Legal. CRM retenção, né? Retenção. Eu acho que esse é um tema muito caro para todos os lojistas, ô Khaled, porque, cara, quando a gente fala, né, de retenção, a gente tá falando aqui do aumento realmente do tempo que as pessoas ficam ali interagindo com você como clientes mesmo, né? E isso faz toda a diferença, cara, para sua margem, né, pro faturamento da sua empresa, pro seu caixa. A gente já falou aqui em alguns episódios que muitas vezes uma compra no e-commerce, às vezes a conta até não fecha, né? Quando você pega ali o CAC, o custo, né, que esse cliente teve, e aí você junta imposto, junta com tudo, cara, sua margem ficou desse tamanhozinho. Quando que vai começar a valer a pena? Quando esse cara compra de novo com você. Com um custo muito mais reduzido, né? E já confiando em você e possivelmente comprando num ticket maior. Então, acho que esse tema aqui vai ser muito caro para todo mundo que tá assistindo a gente aqui. E é legal a gente começar ali, como diria o poeta, começar do início, né? Eu tô poético hoje, Hoje você tá. Eu tô mais sábio, 40 anos, eu tô mais sábio. Né? A idade do sábio. Eu tô quase um cover do Francisco Cuoco. Um pouquinho com o Antônio Fagundes ali, eu tô assim. Mas, cara, há uma confusão muito grande, né, do que é CRM no mercado. E aí eu lhe pergunto, meu professor Abobrinha, o que é o CRM, né? E qual a importância dele pro e-commerce, né? Legal. Cara, assim, quando a gente fala de CRM, a gente entende duas coisas. Primeiro, CRM é uma ferramenta. Existem ferramentas de CRM. É isso aí. Legal? E CRM também é uma estratégia. Só que para você executar a estratégia, você tem que ter uma ferramenta. Total. Para você usar uma ferramenta, você tem que ter uma estratégia por trás. Começa uma grande confusão nisso. Né? Exatamente. Tá, mas e aí? As pessoas confundem, acham que é só pegar, ter uma base ali e pronto. Exatamente. E o CRM nada mais é do que estratégias e ações que vão fazer você se relacionar com essa base de clientes. É isso. Obviamente, a gente abrange tudo, né? A gente fala CRM, tá envolvido ali o cliente, mas não necessariamente só o cliente, tá? Quando a gente fala de estratégias de CRM, estamos falando de base de contatos, cara. Então, pode ser o cliente, pode ser alguém que começou uma interação com você, te deu e-mail, te deu contato, mas não fez uma compra e você vai fomentar essa compra, né? E tudo isso é muito importante ter mapeado, e a gente vai falar bastante desse ponto nesse episódio, né? Que envolve a segmentação, porque muitas vezes a pessoa que chega na sua base, ela não está pronta para aquela compra ainda, e o seu papel, não apenas com mídia, é guiá-la
até o momento ali da compra. Importante isso. É muito importante. Porque a gente fala de CRM, eu vejo um cifrão, né? Mas esse cifrão, ele pode acontecer de uma forma mais rápida, quando você trabalha uma base mais final de funil ali, né? Por exemplo, aquele cara que escolheu um produto e deixou no carrinho, mas o objetivo também é fazer essa nutrição, né? Exatamente. Levar esse cara ali que de repente está com alguma dúvida num produto, de repente ainda não se decidiu pela compra. Exatamente. Ó, um exemplo, cara, muito claro do que você tá falando, Banca do Ramon, que é o nosso cliente de grocery, né? A gente utiliza estratégias de conteúdo, não de vitrine de produtos, de conteúdo, para quê? Para poder fomentar o conhecimento da galera em receitas, em culinária, porque isso vai indiretamente fomentar a compra do produto que está naquela receita. E isso a gente pode mandar não necessariamente para um cliente da base, mas para as pessoas que entraram na base, tiveram interesse, demonstraram interesse e que não necessariamente compraram. Só que se a pessoa me demonstrou interesse, por exemplo, em massas, ela nunca comprou comigo, mas ela demonstrou interesse em massas, seja porque ela leu um artigo, seja porque ela visitou produtos, colocou esses produtos no carrinho, eu vou mandar coisas relacionadas a isso e a chance dessa pessoa se interessar vai ser muito mais alta, entendeu? Se ela vai comprar ou não é outra questão, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas a chance de ela se interessar pelo menos para aquele tema vai ser muito mais alto, independentemente se ela é cliente ou não, entendeu? Então, o que você nos diz aqui, Rafs, é que o CRM, ele ajuda naquele cliente que precisa de alguma forma de um impulso ali daquilo que ele está decidindo, seja para comprar naquele momento ou num momento posterior lá na frente. Por exemplo, quando você falou de Banca do Ramon, eu vou fazer uma receita aqui. Aí eu tô mandando ali um e-mail marketing com bacalhau, por exemplo. Vai fomentar pro cara, exatamente. Não necessariamente eu posso trabalhar o produto em si, né? Não. Com botão de compra. Eu posso levar esse conteúdo para que lá na frente, por exemplo, na Páscoa agora, ele tenha aquilo na mente lá e fala, pô, lembrei de uma receita de bacalhau que eu recebi pelo e-mail ali da Banca do Ramon. Exatamente. Às vezes, cara, serve como lembrança, que você falou é real. Às vezes a pessoa tem um determinado desejo, a gente já falou aqui, né? As pessoas compram ou por desejo ou por necessidade, né? Então a pessoa às vezes tem um determinado desejo que, diferentemente de uma necessidade, ela pode não ter um prazo. A necessidade, cara, você tá precisando muito de alguma coisa, você tem um prazo para poder comprar aquilo. Então você vai atrás ali, né? Agora um desejo, cara, putz, tenho vontade de algo, desejo algo. Você não se deu um prazo necessariamente. E essas estratégias de comunicação com essa base ajudam justamente a isso, né? A você encurtar esse caminho da decisão da pessoa que começou a namorar algo e não sabe ainda se é o momento da compra ou não. Então serve muito para isso também. E a importância disso, Khaled, é tão grande que assim, a gente tem no nosso BI ali, né, estatísticas que mostrando, e eu já vi inclusive estudos que o número bate muito com isso daí também. Estudos mostrando, no nosso BI aqui, mostrando que, cara, uma compra que vem do CRM, ela costuma ser de 4 a 7 vezes mais barato do que uma compra de um cliente, do que uma compra que vem de um cliente novo. É absurdo isso. Cara, porque o cara já tá na sua base. Ele não necessariamente tá passando pela mídia de novo ali. Entendeu? Mas isso me gera uma dúvida, Rafs. Se a gente tem essa verdade, né? Se o cara despertou ali, se ele começou a entender que CRM é plataforma, né? Ferramenta, e CRM é estratégia, né? Por que há um número tão grande de pessoas que negligenciam essa estratégia dentro do e-commerce, cara? Cara, é difícil de responder isso, mas o que eu vejo é que, assim, existe um pouco de falta de conhecimento mesmo, tá? Porque a galera... O fator é o conhecimento. Tem um pouco, eu acho que esse é um dos fatores, porque, assim, o que é normal, tá? Tem muito cliente, principalmente cliente que ainda tá um pouco cru, que você chega e fala assim pra ele, cara, você já fez, ou você sabe o que é uma estratégia de CRM, ele vai falar que talvez não saiba, entendeu? Os que sabem, acham que é uma estratégia de envio de e-mail. Ah, não, eu não mando e-mail. É isso, cara. Entendeu? Chegamos num ponto exato. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que, cara, é difícil fazer. Direito é difícil fazer. Então tem gente que realmente, por mais que saiba que não é só envio de e-mail, ainda assim só faz o envio de e-mail. Porque é difícil, cara, segmentar. E ainda tem um outro ponto, tá?
às vezes, você tá com uma ferramenta que ela não é para CRM, que ela é só para envio de e-mail, entendeu? Então, ela não vai te dar uma segmentação avançada, ela não vai montar nenhum tipo de matriz baseada em valor, que a gente vai falar disso aqui também. Ela não vai fazer segmentações com regras personalizadas que envolvem comportamento de navegação, tempo de compra, frequência de compra, sabe? Ela não vai te entregar, cara. E aí, a pessoa que não tem condições ou não sabe ainda como que esse tipo de coisa funciona, como que faz? Não faz, entendeu? Então, eu vejo isso, tá? Tem muita gente que ainda negligencia essa parte por questões realmente de conhecimentos. Outra parte eu vejo por questões de recurso mesmo, tá? E o CRM, ele acaba ajudando aí no LTV também desse cliente, né? Eu acho que é o principal ponto. A ação, né? um dos fatores é o LTV, tá ligado diretamente a essa comunicação mais próxima do CRM. Exatamente. A LTV todo mundo já sabe o que é, né? O tempo, quanto esse cliente gerou de valor para você ao longo do tempo. Mas aí eu quero ir um pouco além, cara. O grande ponto que envolve as estratégias de CRM relacionada à LTV é o quê? Você tem objetivos, cara, né? Dentro do LTV. Ou você quer aumentar o ticket médio dessa pessoa. Legal. Ou você quer aumentar a frequência de compra dessa pessoa. Então você quer que ela compre mais vezes. Ou você quer aumentar o tempo de relacionamento com essa pessoa. O tempo que essa pessoa compra com você. Ou as três coisas. Beleza? Com estratégias de CRM você consegue fazer isso. Porque aí você consegue trabalhar com base em segmentações avançadas em pessoas baseando-se no ticket médio delas. Ou baseando-se na frequência de compra delas. Né? Ou baseando-se na recência de compra delas, ou seja, no tempo. Entendeu? Então, tudo isso, no final, quando a gente fala de LTV, tem esses objetivos. E isso tá ligado à ferramenta. A ferramenta traz esses insights. E a estratégia. E a estratégia. Mas a estratégia acontece porque a ferramenta traz esses insights, correto? Exatamente. Porque assim, se você também não tem uma ferramenta, cara, você vai ter que fazer essa conta na mão. Entendeu? E aí já é bem mais difícil fazer essa conta na mão. Por isso que você falou que tem diferença entre uma ferramenta de disparo de e-mail e uma ferramenta específica para CRM. Exatamente. Né? É interessante a gente abordar esse assunto, porque há uma confusão muito grande nisso, e a grande diferença que eu vejo está exatamente nesse ponto, né? A inteligência de dados que a ferramenta de CRM traz. Exatamente. Os insights ali que ele sugere para você. Exatamente. Dado aos dados que ele vai captando aí na jornada, né? Toda essa montagem de dados, você tem que ter recurso, né? E para você ter recurso, cara, não tem jeito. Eu já vi muito acontecer, por exemplo, eu não vou nem citar o nome da ferramenta aqui, tem uma ferramenta que é bem grande, principalmente no mercado de inbound marketing. E aí, cara, assim, o mercado de e-commerce cresceu e, putz, vamos usar essa ferramenta aqui também pro e-commerce. Só que, cara, na boa, não é uma ferramenta para e-commerce. É uma ferramenta para infoproduto, entendeu? É grande, é a maior. Só de falar isso, todo mundo já sabe qual que é, entendeu? Só que, cara, ela não é para e-commerce, Khaled. Ela não desce pedido. Aí que tá. Entendeu? É importante você frisar. Cara. Por que não é para e-commerce, né? Porque não tem integrações avançadas com e-commerce. Legal. Ah, mas dá pra descer via tag, via label, você consegue descer valores. Tá bom, mas você não consegue ter o histórico. Você só vai descer os últimos pedidos, entendeu? O cara que comprou há 1 ano atrás, se ele comprar de novo hoje, já era. Entendeu? Você perdeu. Não tem relatórios avançados que mostram o histórico desse cara, além do LTV. Não mostra quantas vezes esse cara visitou a sua loja pra ele efetuar uma compra. Então não me desculpa, cara. Teve a nossa cliente, inclusive a Joyce da Y, ela contratou essa ferramenta caro pra caramba. Tem uma pessoa que mexe com isso lá dentro. Eu falei, cara, essa ferramenta não é pra você, velho. Não é. Contratou sem me falar ainda por cima. Agora tá lá, sofrendo. Tá tentando otimizar... Tá tentando, mas, cara... O que ela já tem ali, mas... Tá fazendo envio de e-mail, Khaled. Não, mas é importante isso, porque a galera não tem essa visão de que existe uma ferramenta específica ali para e-commerce, porque vai descer alguns parâmetros que são necessários, principalmente o histórico desse cara, né? Exatamente. Por exemplo, que você falou agora, quantas vezes esse cara visitou a vitrine ali para falar, ô, cara, você não tá achando alguma coisa aqui? Me conta um pouquinho mais do que você tá precisando. Exatamente. Imagina ele receber uma mensagem tão segmentada
pra ele, pra necessidade dele ali, né? Feita pra ele, Feita né? pra ele. E tem a ferramenta ali que o CRM, ele abrange a venda num todo, né? A gente tá colocando num ponto do mercado, mas tem a venda de infoproduto, tem aquele corretor lá que pegou o e-mail daquele lead que foi visitar o stand, que depois pode fazer uma ação de CRM também. É, né? total. Então, assim, o CRM abre uma vertente muito grande, Abre um né? leque gigante. E assim, estamos falando aqui de captação, né? De leads, clientes e tudo mais, estratégia de segmentação, mas tem um outro ponto muito importante que são os canais de comunicação. Lembra que a gente brincou agora há pouco, falando, a galera acha que é e-mail? Cara, o e-mail é um canal. O e-mail é um canal, mas existe hoje uma infinidade de canais que a pessoa pode preferir, inclusive, e ser mais fácil de se comunicar com ela. Cara, muito bom isso, você falar Cara, isso aí. e-mail, SMS. SMS, ninguém dá nada pra SMS. Eu fiquei constrangido porque eu era um dos caras que mais denegria o SMS, E cara. Eu SMS, fiquei cara... arrepiado quando eu vi o resultado de alguns clientes aí. Pois é, SMS, tem cliente nosso que a taxa de conversão do canal de Eu SMS fiquei, é 3, 4 vezes maior do que a taxa eu de fiquei conversão horrorizado, média. cara. E o É custo... bizarro? Não, Não, assim, o custo é ridículo. o custo, assim, eu falei, não é possível, cara. E a taxa de abertura... Cara, a taxa de abertura de SMS, você vai comparar com e-mail, não existe comparação. Não existe comparação. É bizarro. E aí você tem isso, você tem então e-mail, você tem SMS, tem WhatsApp. O custo é um pouco mais alto? Pô, é o WhatsApp, É né? o WhatsApp, cara. Vale a pena. E aí a gente daqui a pouco vai falar pra vocês em que momento usar cada um desses canais aqui. Aí sim. Porque, cara, assim, uma coisa é você fazer uma campanha massiva pra e-mail. Outra coisa é você fazer uma campanha massiva pra WhatsApp. O custo vai ser 5, 6 vezes mais alto. Mais até. Entendeu? Então você tem isso, né? Você tem push de notificação no browser. Que parece que não, mas tem gente que usa muito ainda. O push de E notificação. dá resultado. Dá resultado, cara. Dá resultado. Você pode ter até ligação. Com o IA hoje, por exemplo, você pode fazer a IA ligar pra pessoa. E conversar com a pessoa. Com a voz de alguém, incluindo a sua voz. Você pode, você como vendedora, clonar a sua voz e conversar com a pessoa. Então, veja a quantidade de canais que nós temos para poder se comunicar. E quem que determina, quem que define qual é o melhor canal? É você? Não. É o público. É o usuário, velho. É ele que quer ser atendido em determinado canal e você tem que ter esse cheiro, né? Exato. Essa indicação que uma ferramenta de CRM traz pra nós isso aí também. Exatamente. Você consegue ver as taxas de abertura, por exemplo, de cada um isso desses aí. canais, cara. E aí a gente fica, é interessante você frisar esse ponto, Rafa, porque realmente, quando a gente fala de CRM, a primeira imagem que vem na cabeça é de um e-mail marketing chegando. E as ferramentas avançaram, né? Com essas conexões com algumas outras ferramentas secundárias, né? Sim. Como eu posso dizer assim, como o WhatsApp, como você mesmo disse, o SMS ali no celular. Então, cara, dá pra fazer CRM de várias formas, né? Não só se limitando àquele e-mail frio, genérico. Não. Né? Até porque, Khaled, assim, você tem 2 grupos de estratégias que você pode fazer de comunicação. O primeiro grupo é estratégia de réguas automatizadas, tá? De e-mails. Então, essas réguas automatizadas, elas envolvem muito o comportamento das pessoas, beleza? Então, a gente pode ter as que são, falando de e-commerce, né? As que são bem conhecidas, né? Carrinho abandonado. O cara vai lá, abandonou um carrinho, recebe um e-mail, recebe um SMS, recebe daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas. Você tem quem viu também. A pessoa vai lá, visitou um produto, gostou daquele, recebe produtos. Então você tem algumas reguinhas como essa. Outras segmentações que você pode vir a ter. Cara, o cara visita determinado grupo de produtos, a ferramenta entende o interesse dele e manda sugestões de produtos baseado nisso aqui. Então, veja, deste lado, nós temos as ações que são automatizadas, que são réguas, ou são ações automatizadas de comportamento com base na navegação, beleza? Do outro lado, nós temos os e-mails de marketing, de campanhas de marketing, que aí são e-mail marketing. É o famoso e-mail marketing, entendeu? Uma coisa não substitui a outra, tá? Uma coisa não exclui a outra. São ações complementares. Por quê? Você pode ter segmentações que são utilizadas nas automações para você utilizar nos e-mails de marketing. Por exemplo, você pode pegar todo mundo que abandonou o carrinho.
e fazer um e-mail personalizado, uma ação Pra personalizada para esse público, entendeu? Colocando ali, em média, até o item que ele abandonou ali no Até carrinho. o item, cara. Neste âmbito. Mas aí, cara, perfeito. Aí a ferramenta tem que ter integração com o e-commerce. Senão você não desce a porra do catálogo. Vai ser genérico. Ou só vai ser um lembrete. Entendeu? Ah, você abandonou um carrinho aqui. Que isso é uma ferramenta, uma plataforma de e-commerce pode fazer. Exatamente. E aí você tá fazendo chovendo no molhado, como diria o poeta novamente. Então, as integrações, isso é muito importante a gente frisar, cara. As integrações, elas envolvem muito isso. Envolve comunicação com o seu catálogo. Então, a ferramenta ela tem que incorporar o catálogo da sua loja. A ferramenta, ela tem que enxergar o usuário dentro da sua loja. Isso, beleza. Eu acho que qualquer ferramenta de e-mail faz, tá? E ela tem que integrar o sistema de pedidos da sua loja. Então, os pedidos precisam descer para essa ferramenta, acoplados ao lead, entendeu? Então, veja, temos aqui o OMS, temos aqui os itens que você vende, temos aqui os usuários e toda a gama de comportamento que ele pode vir a fazer, e temos aqui os pedidos que descem atrelados a esses usuários, com os itens, né? Isso é integração. Isso, para mim, a ferramenta tem integração. Legal. Entendeu? Citando Importante. ferramentas aqui, Active Campaign, por exemplo, tem integração como essa na Vtex. Na Vtex. Mas não tem, sei lá, em Jet. Entendeu? E-Drone. E-Drone tem em Jet. Tem em Vtex. Tem, acho que Shopify também. Shopify, se não me engano. Shopify também. Faz tudo isso. Aí é integração pra mim. Entendeu? Agora, você pegar uma ferramenta que não desce nada disso, só tem a parte ali dos usuários e aí você desce label do que foi comprado e valor cheio do pedido, desculpa. Isso não vai te resolver nada. Entendeu? Muito poderoso. Rafs, poderoso. Assunto denso, hein? Não, isso aqui, denso. cara... Mas isso me lembra, né? A gente falou de integração, me lembra a prima dela, né? A segmentação, né? Quando a gente vai falar de público, né? E para segmentar, nós usamos uma estratégia, né? Que hoje nós chamamos de RFV, né? Recência, frequência e valor. Isso aí. Fala um pouquinho pra galera dessa segmentação, porque eu acho que ajuda. Eu acho que é uma matriz pra quem tá começando ter já aquele GPSzinho de por onde começar e como fazer. Isso. Eu vou falar de segmentação, eu vou falar de segmentações avançadas como essa, e vou falar de segmentações básicas que qualquer um pode fazer, cara. Porque não necessariamente você precisa usar a matriz RFV para fazer ações específicas, tá? Mas basicamente o que é a matriz RFV? A matriz RFV é justamente o que você falou. É uma estratégia que olha para recência, ou seja, o tempo que a pessoa comprou, tá? Em quanto tempo ela comprou ali, se tem 1 mês, tem 2 meses, 3 meses. A frequência, então dentro da recência, quantas vezes essa pessoa comprou, entendeu? E o valor. Então, dentro da recência, naquele valor, qual é o ticket médio dela? Qual que é o valor que ela comprou? Quase a fórmula de Bhaskara do tipo CRM. isso aí, exatamente. Com isso, cara, você consegue montar praticamente qualquer segmentação. Porque dentro dessa matriz, se eu tenho os valores que a pessoa gastou, se eu tenho a frequência com que ela compra, e se eu tenho o tempo que ela comprou, eu posso, por exemplo, montar um segmento assim, ó. Eu quero todo mundo que fez uma compra nos últimos 30 dias acima de R$500. Poderoso. Entendeu? Poderoso. Se o seu ticket médio é de R$200, 250, concorda que uma pessoa que comprou recentemente, fez uma compra, você sabe que a sua recompra varia de 2 a 3 meses, por exemplo. Então ela fez uma compra dentro desse mês e ela gastou o dobro do seu ticket, concorda que é uma pessoa com muito potencial? Total. Você consegue pegar esse segmento de pessoas e fazer uma oferta especial para ela. Total, cara. E aí esse segmento você pode colocar numa régua automatizada ou você pode fazer uma campanha de e-mail marketing. Entendeu? Poderoso. Então, essa é uma maneira de você segmentar. Com isso, você consegue montar uma outra estratégia que se baseia na matriz RFV, que a gente chama de DCIL. O que é o DCIL? É basicamente você pegar a sua base e criar 10 segmentos. Beleza? Baseado na matriz RFV. Então, por exemplo, você pode identificar ali que, sei lá, os primeiros 3
grupos de segmentação são leads vencedores. São os clientes vencedores, são as pessoas mais qualificadas que você tem. Gente, aqui, Matriz RFV, estamos falando de clientes, tá? Porque para você ter valor, ele tem que ter feito uma compra. Não estamos falando ainda de lead que não virou cliente. Beleza? Perfeito. Então, esses 3 são pessoas ali que, cara, compraram recentemente, legal? Compraram com uma frequência boa e compraram acima do seu ticket médio. Aí você pode montar esses 3 grupinhos ali da maneira que você quiser, mas eles precisam ser vencedores, legal? Aí você tem ali do 4º até o 7º, por exemplo, de pessoas que são médias, que tem muito potencial. Então são pessoas que compraram com uma frequência menor, com um tempo maior, tem um tempinho já que elas não compram. Ou fizeram a primeira compra e não compraram mais. Ou fizeram a primeira compra e não compraram mais. Não gastaram um valor tão alto. Aí você, dentro dessa segmentação, 4, 5, 6, 7, desses 7, você pode definir ali. Esse aqui é mais, esse aqui é um pouco mais, esse aqui é mais ainda, esse aqui é mais ainda. Entendeu? Mas dentro dessa regra. E aí você tem os outros 3, você pode definir como os de resgate. São pessoas que fizeram uma compra ou 2 há bastante tempo e que gastaram pouco. Entendeu? Aí você pode tentar resgatar essa galera. Ou a galera que comprou bastante, mas que faz muito tempo que não compra mais com você. Entendeu? Veja, temos aqui 10 grupos de pessoas que já interagiram com você, que agora você consegue trabalhar de maneira personalizada com cada uma delas, velho. Poderoso, Rafa. Uma comunicação personalizada com cada uma delas. Que se você não tem uma estratégia de CRM, você tá lá brigando no Google para atrair novas pessoas e essa base rica vai estar perdida lá. Porque concorda comigo? E aí eu acho que muita gente aí vai se identificar. Já ouvi muito isso. Ah, Rafa, eu tenho muita dificuldade da galera comprar, é mais fácil a galera comprar pelo WhatsApp e tal. Mas assim, depois que a galera compra meu produto, putz, ela vê que é bom, entendeu? Ela confia mais, fica mais fácil de eu vender. Esse é o cenário, cara, assim, da maioria dos clientes que a gente tem. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a marca da pessoa não tá consolidada e a pessoa tem receio realmente de simplesmente ir lá e comprar um produto, especialmente se o ticket do produto for alto. Então ele quer falar com alguém. Falou com alguém, vendedor bom, a venda tem muita chance de acontecer. Fato. Depois que a pessoa compra e ela vê que, cara, existe, chegou no prazo, o produto é bom, cara, pra ela fazer a segunda compra fica muito mais fácil. Entendeu? É por isso que se você só vive de mídia, você só vive do cara novo, não que na mídia não tenha o remarketing, né? Pra você também faz você também consegue usar essas estratégias na mídia também, a gente pode abordar isso também. Mas se você só vive de cliente novo, cara, assim, a conta não vai fechar pra você uma hora, entendeu? Obviamente, temos aqui um quadrante de segmentos que a recompra realmente é muito mais difícil. Eu até desenhei um quadrante desse pra apresentar na VTEX, lembra? No VTEX Day. Lembro. Que basicamente é assim, a chance de recompra e o valor do produto. Então você tem ali um axis ali, né? Você tem uma cruzinha ali onde você pega a frequência, né? A chance de recompra e aí, dependendo da onde esse cara tá, é onde você consegue saber se faz sentido para ele ou não. Por exemplo, lá na ponta, que compra com bastante frequência, temos, por exemplo, acessórios de celular. Entendeu? Recompra ali existe, né? Total, capinhas, total. Né? Fone, cabo, película. Beleza? Beleza. Só que o valor é mais baixo. Então ele tá, enxerga um quadrado aqui, né? Temos aqui a recompra e temos o valor. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Agora, carro. Ou peças de carro. Peças mais do que o carro, né? Porque Exatamente. O carro é menos ainda. O carro, vê o quadrante, o valor é alto e, cara, a recompra é quase nada. Então ele tá aqui no quadrante. Minha mulher não deixa eu gastar com carro mais. Eu tô com o meu carro faz 5 anos e ela falou que eu vou ficar mais 5. Mas veja, carro tá aqui, ó. A peça de carro não é mais barato? Mais barato. Vai um pouquinho mais pra frente. Porque é o desgaste, né? Exatamente. E a chance de você comprar uma peça com peças de carro com mais frequência do que um carro também é mais alta. Então ele já vai mais aqui pro meio. Então veja, a gente tem ali uma inteligência para conseguir entender se a recompra faz sentido
e qual é o volume esperado de recompra também. Tá, mas mesmo que seja baixa ali o nível de recompra, não significa que eu não posso nutrir ele. Não significa que você não pode nutrir. É uma estratégia que a gente coloca. Exatamente. Né? E não significa que esse cara não vai comprar de novo. De fato. Entendeu? Mesmo que seja um carro, eu não sei se esse cara vai ficar 20 anos com o carro. Pode ser que fique, tá? Mas não é todo mundo que vai ficar 20 anos com o carro. Exemplo outro que a gente tem mais acessível, carro não é todo mundo que compra pela internet. Normalmente, né? Beleza. Colchão. A gente já teve Probel, né? O nosso cliente de colchão, onde a recompra, ela existe, mas ela é baixa e demora. 10 anos com o meu. Qual era o nosso trabalho? Convencer pessoas como você que não se fica 10 anos com um colchão. Eu nem gosto mais da minha esposa. Tem um buraco no meio, a gente vai rolando. À noite nós estamos agarradinhos. Né? Nós estamos agarradinhos, mas é por causa do buraco do colchão. Eu preciso ser convencido. Porque ninguém acorda realmente e fala, hoje eu vou decidir. Não. Hoje eu vou comprar um colchão. Não. Né? E aí, até o impacto que você traz para esse lead, né? Não é falando compra colchão, né, Rafs? Não. Existe também, dentro do CRM, uma segmentação para despertar a consciência de que ele precisa trocar o colchão. Totalmente. Por exemplo, ali, né? A gente tem a segmentação de quem foi cliente. Dentro dessa segmentação, nós temos as pessoas que compraram determinados tipos de produto. Travesseiro, colchão de mola encapada, que tem uma tecnologia quando lá. Um se mexe, o outro não se machuca. Colchão de espuma. Cada um desses produtos tem uma durabilidade, entendeu? E cada um desses produtos você pode usar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, se eu sei que aquele cliente comprou um item que não é pet friendly, que não pode subir cachorro não pode mijar, cara, pode ser que ele tenha um cachorro. E pode ser que ele não queira que o cachorro suba no colchão dele. Então, se eu vendo capa pro colchão, pra animal, eu ofereço. Tá na minha segmentação. Entendeu? Se eu sei que esse cara comprou um colchão de espuma, e ele comprou vários colchões... Ó, isso a gente tinha, cara. Comprou vários colchões de espuma de solteiro. Provavelmente esse cara tem um sítio que ele aluga. Então a gente sabe que esse cara é um cara que potencialmente tem grana e que ele vai trocar esses colchões com uma certa periodicidade. Porque é um desgaste maior. Porque é um desgaste maior no volume, a galera zoa o colchão, entendeu? Então esse cara fica bonitinho ali pra gente tentar oferecer. Então, pra esse cara que comprou vários colchões, vamos oferecer travesseiro também num custo mais acessível pra ele. Entendeu? Então, veja, eu só consigo fazer isso, Khaled, se eu tenho o quê? Uma boa ferramenta de CRM. E uma estratégia bem desenhada. Não, uma estratégia bem... usando a matriz. Exatamente. Exatamente. Perfeito, cara. E veja, muita gente faz estratégia de CRM e nem sabe. Por exemplo, o fato de você ter a segmentação com o mês de aniversário do seu cliente, mandando um e-mail de parabéns pra ele, se chegar só o e-mail de parabéns no meu e-mail, eu não abro. E assim, só abro cupons de 15% pra cima. Pra cima, né? Chegar com aquele cupomzinho de 5%, eu falo, nem olho. Então eu já vou segmentando na minha caixa de e-mail a headline, né? Tá lá, 15% parabéns, eu já vou abrindo. Já vai abrindo. E você sabe o seguinte, aqui a gente falou dessa segmentação, né, matriz RFV, DCIL, tudo, a gente tá falando de segmentação de base de clientes mesmo. Mas a gente sabe que é importante a gente crescer base de contato, não necessariamente apenas, né, do depender de compra da pessoa pra gente ter o contato. Aí é legal, Rafa, você entrar nesse assunto, porque um dia desse nós estávamos conversando com um cliente, eu falei, eu preciso crescer minha base. Eu posso comprar um pendrive no centro lá com o público? Eu achei que eu nunca mais fosse escutar uma pergunta dessa, velho. E aí, comprar a base? Vale a pena comprar uma base? Cara, não, mas posso falar? É uma dúvida, porque assim, nós estamos falando do cliente que já tá dentro de casa, né? Eu tenho uma base ali de clientes que, como você mesmo disse, né? Já comprou, né? Uhum. Mas, cara, como que eu vou enriquecer essa base? Né? Como que eu crio essa base sólida, né? Pra poder reimpactar esses caras, não só colocando aquela base de compradores, né? Como que eu cresço ela, Como que eu cresço? De uma forma objetiva também, né? Cara, assim, forma simples, tá? Forma simples. Dentro da sua loja, estamos falando de e-commerce, dentro da sua loja,
você precisa ter uma série de pontos de captação. Então, é até um caso desse cliente mesmo. Ele não cresce muito a base dele, por quê? Porque ele só tem uma captação de e-mail lá no rodapé, velho. Entendeu? Aí você olha lá no sitemap, no mapa de calor dele, quase ninguém chega no rodapé. Ah, quase ninguém faz o scroll Então, lá embaixo. imagina quantas pessoas vão deixar o e-mail lá? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, assim, tem que ter lá? Tem que ter lá. Mas, cara, põe um pop-up também. Oferecendo desconto na primeira compra. Uma coisa que deu muito certo Deixa pra uma gente. isca também, não é só falar, ó, deixa o seu e-mail aqui. Não, dá uma coisa de volta. Vale a pena, cara. Vale a pena. Ah, mas pô, vou dar 15% de desconto, 20% de desconto, eu não tenho isso. Qual que é o seu CAC? Quanto que custa um cliente pra você? Se você fazer no papel, pode ser que seja muito maior do que 15, 10, 15, 20%. Se ele for colocar em campanha de Google, dependendo do público, com certeza Se não tiver otimizado, vou falar do entendeu? público que é muito famoso lá, de desentupidora lá. Cara, vale a pena ele vale dar a pena, entendeu? Dá o desconto. E ter o mailing desse cara ali. Exatamente. Até porque a ideia é justamente essa. É você pôr o cara pra dentro. Pra ele conhecer seu produto, pra ele conhecer a experiência com a sua loja, pra ele receber o produto no prazo e ficar feliz. Porque depois, na segunda compra que ele fizer, aí, cara, a conta vai começar a fechar lindamente. Entendeu? Então, assim, dentro de e-commerce, precisa ter pontos de captação. Tá? Isso é muito importante. Além disso, você precisa ter, como você falou, e esse era o segundo ponto, troca de coisas que você pode oferecer para essa pessoa para ela deixar o e-mail. E aí você pode utilizar isso em estratégias diversas, tá? Você pode ter isso no pop-up? Pode ter. A gente cresceu muito a base, por exemplo, da Vitafor, colocando a roletinha. Uma roletinha que ora a pessoa ganhava 5%, ora ganhava 20%, ora ganhava 15%. A pessoa que ganhou 5%, cara, putz, só 5% mas ela girou e deu e-mail. No e-mail não, deu o WhatsApp dela. Deu o WhatsApp dela. O WhatsApp dela. Aquilo cresceu, cara, assim, a base absurdamente. Por quê? Porque era interativo, era divertido. Era uma espécie de gamificação pra você coletar o contato. As lojas chinesas têm muito isso, né? Pra caramba. Então, veja... Temu, acho que é Temu. Temu, né? É. Cara, os caras têm roleta até... Porque é uma... Virou o jogo do tigrinho aqui lá. Porque é uma parada interativa e a galera gosta disso. Então, veja, estamos falando de um pop-up, que é uma estratégia que todo mundo conhece, mas a ideia ali por dentro mudou tudo, entendeu? Como estamos falando de e-commerce, não é muito comum você criar landing pages para entregar iscas, né? E deixar o e-mail. Mas não necessariamente que você não possa fazer. Entendeu? Então, por exemplo, você pode, em época de Black Friday, por exemplo, a gente já utilizou muito isso, criamos uma landing page para a pessoa ficar sabendo, assim, antes de todo mundo sobre os descontos. E aí a pessoa ia lá, deixava o contato, deixava o e-mail e recebia primeiro que todo mundo as coisas. Isso eu acho poderoso. Entendeu? Você pode ter uma landing page também para poder captar as pessoas que se interessarem para ela fazer parte de um grupo VIP, por exemplo. Entendeu? Seja no WhatsApp, seja num mailing especial. Só que ali a grande ideia a galera desse grupo VIP, ela realmente tem que ser VIP. Então ela tem que receber coisas ali, tá? Que mais ninguém recebe, porque senão não vai fazer sentido, cara, entendeu? Isso é importante você ressaltar, porque essas ações, elas são poderosas, né? Mas são ações de marketing que você vai fazer. Exigem da sua parte uma troca com o cliente, né? Seja um desconto mais agressivo, seja realmente uma condição diferenciada, porque o cliente hoje ele não é bobo, cara. Não é bobo. Aquele que deixa seu e-mail aqui e ganha 5%, só isso não vai funcionar. Exatamente. E aí o cara vai comprar, que esse 5% é para R$300 de compra. Daí não adianta. Pô, cara, é frustrante isso Tem aí. que pôr o cara pra dentro, cara. Tem que fazer, assim, o possível pra colocar o cara pra dentro. E essa estratégia, cara, de captação funciona super bem, tá? A gente já validou isso em diversos clientes aqui, dessa estratégia de grupo VIP, que dá super certo. O importante é você tentar captar. Então, respondendo sua pergunta, existem uma série de estratégias como essas, por exemplo, para você crescer base. O mais importante é você não negligenciar esse crescimento. Você acha que o conteúdo ainda é muito eficaz na captação dessa base? Ele sempre vai ser, mas por exemplo, o volume... de um blog, por exemplo? Sim, ele sempre vai ser, mas o volume e a eficácia disso vai depender também do seu segmento, do seu público e do que você vende. Legal. Tá? É interessante. Não dá pra gente também falar, não, putz, beleza, eu tenho uma loja de roupa, que é a Joyce.
cara, não sei se faz sentido a Joyce ter blog. Sacou? Não sei. Pode ser que faça, mas não sei se faz. Porque a galera é muito interessada realmente nela e no produto dela. No produto, não. Aquela coisa mais carnal, né? Visceral, exatamente, cara. E assim, a galera se interessa pelo conteúdo dela. Entendeu? Dela. Agora, por exemplo, aqui, cliente do segmento de suplementos. Faz todo sentido ter blog. Trazendo artigo, ensinando coisas. Cara, eu tenho dúvida. Eu posso tomar creatina e whey ao mesmo tempo? Eu deixaria meu e-mail para ter uma informação sobre essa. Total. Deixaria meu e-mail, por que não? Faz muito sentido. Tanto é que o nosso cliente Vitafor tem o blogzinho e tem um blog só para profissional de saúde. Entendeu? Faz total sentido. Ainda mais se você entrega coisa rica, né? Se o seu produto é um produto que agrega valor de alguma maneira, ou existe uma certa complexidade, não apenas de entendimento, tá? Mas uma certa complexidade no entregável dele, vale muito a pena sim você ter, cara. Vale muito a pena sim você ter. E amarrar coisas em volta disso. De novo, usando o exemplo de banca do Ramon, para eles faz muito sentido ter blog. Porque lá eles podem colocar receita, pode falar sobre matéria, sobre o mercado de peixe, pode falar sobre uma matéria muito bem escrita sobre bacalhau, que, né, eles falaram lá, que vão até o fundo lá, não sei o quê. Cara, que é fantástico. É fantástico. Informação que... Não é todo mundo que sabe disso, entendeu? Informação rica, né, cara? Exatamente. E ela, no caso dela, cara, eu arrisco dizer que se ela realmente investisse num canal como esse, ela teria ali tanta audiência quanto ela tem no e-commerce dela, tá? Porque tem muito material que você pode colocar e é algo que as pessoas se interessam, porque as pessoas querem fazer. Entendeu? Elas querem aprender coisa nova naquele segmento. Elas querem... Muita gente aprendendo a cozinhar. Cara, eu tenho... Não sei se você tem essa mania também, por exemplo. Lá no Instagram, eu tenho uma pastinha de pratos que eu quero fazer. E eu pego tudo no Reels do Instagram ali. Aquelas receitas rápidas. Você tem as pastinhas dessa? Cara, tem o de Gil, tem o de culinária. De Gil, de posição. De posição. Mas os caras pesados, como eu vejo ali com o Nalate, por exemplo. Tá lá fazendo uma raspagem. Falei, porra, quero ver como é que esse cara faz essa raspagem. Ele é um cara pesado. Tem a ver com o meu jogo, entendeu? Exatamente. Então, por que não começar a captar em cima de outras soluções, né? Porque eu acho que o visual hoje tá muito forte, né? Então a roleta é um visual e um apelativo muito forte, como você falou. Faz sentido mesmo. Total. Não, até uma coisa simples, cara, como um avise-me quando esse produto chegar. Tem gente que tudo. Tem gente que quando acaba o produto desativa a página. Puta cagada. Puta cagada. Ainda mais quando o produto vai voltar. Primeiro que você desindexa do Google. E aí se você tem já um tráfego orgânico pra isso, putz, lascou tudo. Segundo que, cara, se vai voltar pro seu portfólio, deixa lá e põe um aviso-me. Você vai captar pessoas ali interessadas. E quando esse produto voltar, elas vão ser as primeiras que vão saber. E possivelmente as primeiras que vão se interessar. Entendeu? Ah, Rafa, mas o meu produto ali, nunca mais eu vou ter. Será que vale a pena ativar? Eu já tive essa pergunta também. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Assim. A resposta é depende, cara. Sabe por que depende? Porque, a não ser que já tenham se passado muitos anos, tá? Que você já não trabalha mais com esse produto, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, pode ser que aconteça de você... ter tido um produto que ele te trazia muito tráfego. Entendeu? Se você remover a página dali, você vai perder aquele tráfego para aquela página. Então, mesmo que você não tenha, pelo menos enquanto está muito alto o tráfego, eu recomendo sempre manter a página ali e colocar um avise-me para você ir captando, mesmo que você não vá ter mais, tá? Ou trabalhar produtos similares lá dentro. Cara, não tem esse, mas olha, tem um parecido com esse aqui, ó. Você não quer ver? Acontece muito. Uma régua boa isso aí, né? Eu vi que você viu determinado produto, não temos mais. Não tem mais, mas tem esse daqui. Então, legal. Acontece muito. Muito bom. Isso falando da página, tá? Acontece muito da pessoa realmente não comprar aquele produto e comprar o similar. Dá pra você fazer isso também, olha só, na estratégia de CRM. Pega todo mundo que visitou aquele produto ali, né? E aí você pode até criar, dependendo da sua ferramenta, tá? Criar regras onde, putz, só se a pessoa clicou em algum ponto da página. Se a pessoa ficou mais de 3 segundos na página. E aí você manda uma vitrine de produtos similares
para essa pessoa que visitou essa página aí. Interessante Entendeu? demais, Rafa. Então dá para fazer muita coisa nesse sentido, cara. Cara, a gente falou muito de estratégia. Eu acho que estratégia hoje, né? Sem métrica, né? Sem ter os dados, né? Principalmente quando a gente fala de retenção de cliente, né? É muito importante. E não faz sentido também, né? A gente precisa entender quais são os números que aquelas estratégias nos trazem, né? Para tomar decisões, se a gente modifica ela, se a gente otimiza ela, levando por esse caminho, né? Quais são as principais métricas de retenção e performance que você entende que é interessante para essa linha de CRM, cara? Cara, eu acho que para mim a maior métrica que eu vejo é a taxa de recompra mesmo. Sabe? Quantas ali vezes... é um ponto que você já tem ali. onde eu já olho. Tipo, cara, eu tô conseguindo aumentar a minha taxa de recompra, né? Dessas pessoas. Acho que essa é a primeira métrica ali. Outra métrica que eu vejo, eu analiso o CAC ao longo do tempo. O CAC não, né? O CPA, porque o CAC é de novos apenas. Sim. Aí depois a gente analisa o CPA. Se eu vejo que o CPA tá reduzindo ao longo do tempo, porque aí eu vou diluindo isso, né? Entre todo mundo e que vão recomprando, também é um ponto que eu levo em consideração. E aí eu consigo até separar isso por grupos. Então eu posso pegar o CPA só do canal de mídia, por exemplo. Eu posso pegar o CPA só do canal de e-mail. Eu posso pegar o CPA só dos canais de CRM, por exemplo. Entendeu? Então dá para fazer uma série de ações ali, tá? E aí eu olho também métricas que são de performance, cara, como taxa de conversão, ticket médio desse canal. Como taxa de abertura. Taxa de abertura não é uma taxa de performance, né? Mas é a taxa de performance do e-mail. Tá? Agora, do e-mail e dos canais que você utiliza para se comunicar. Então, falando dessas métricas, taxa de abertura, taxa de cliques, volume de cliques. A depender do canal, é legal você ver também a taxa de entrega, para ver se, sei lá, de 100 pessoas que você mandou, se chegou para 99, 100, pra saber se você não tá queimando muita base ali. Tem uma outra métrica que eu gosto muito de olhar, que chama CTOR. Tem o CTR, que é a taxa de cliques sobre os envios, e tem o CTOR, que é a taxa de cliques sobre os abertos. Essa métrica você pode fazer tanto para WhatsApp quanto para e-mail, SMS. Basicamente, como que você determina a taxa de cliques, né? Que é o CTR. Você pega os cliques, divide pelo volume de envios, multiplica por 100, você tem um CTR ali. Legal. Como que é o CTOR? É a taxa de cliques dividido pelo número de aberturas. E aí você multiplica por 100. Tá, Rafa, mas o que muda, né, desse número e tal? Concorda comigo que se eu tenho uma taxa de abertura, um CTR baixo, é porque talvez alguma métrica, algum componente externo não deu muito certo? Talvez a primeira mensagem, o assunto, a thumb, o nome, entendeu? Isso é interessante. Agora... essas são as dicas de milhões. Agora, se eu tenho um CTR baixo, mas eu tenho um CTOR alto, ou seja, de quem abriu, bastante gente clicou, é porque eu acertei no conteúdo. No CTA, legal, na oferta, entendeu? Então, no próximo, eu preciso melhorar? Preciso melhorar os outros pontos ali. O contrário também pode acontecer. Putz, o meu CTR foi super alto. Agora, o meu CTOR foi baixo. Ou seja, putz, o meu CTA dentro do e-mail, meu conteúdo, minha oferta ali não foi legal. Atraente. Ou não foi pro público certo, ele se interessou pelo tema, mas ali no final não era isso que o público queria. Entendeu? Então, veja, saber como trabalhar com as métricas, no final, é o que importa. Entendeu? E quais decisões tomar com elas. E quais decisões tomar com elas. Só que, para isso, você precisa ter ferramentas, né? Obviamente que essas todas que eu passei aqui, nem sempre a ferramenta vai te trazer. CTOR, por exemplo, não é todo mundo que traz, mas é uma conta fácil de fazer, né? Agora, métricas mais avançadas, insights, cara, é importante que a sua ferramenta tenha essa integração muito bem feita com a plataforma para você conseguir compilar tudo isso. Porque senão, de novo, só vira uma ferramenta de e-mail que vai te mostrar quanto que foi enviado, quanto que abriu, quanto que clicou. É importante. E, Rafa, tem um ponto que eu queria trazer, não está bem linkado a métricas, né? Mas eu acho que é aquele pulo do gato
né? Eu sou muito ansioso, todo mundo já sabe, né? Por isso que eu sou gordinho, eu gosto de comer, eu como disparadamente, né? E quando eu vou fazer alguma ação de marketing, eu também fico ansioso para ver o resultado daquilo, né? E às vezes, nessa ansiedade, vamos supor, eu tenho ali 10 mil pessoas da minha base, né? Eu quero impactar todo mundo. Eu descobri que essa ferramenta muda a minha jornada, né? E a gente sabe que se eu disparar para todo mundo, né, de uma vez só, a gente corre alguns riscos, né? Uhum. E é importante a gente ressaltar isso aí, que esse trabalho também, independente da base que você tem, ele tem que ser gradual. Não, né? tem que ser gradual. É o que a gente fala, tem que esquentar a base, né? Assim, você tem... Vamos separar isso em 2 assuntos. O primeiro, quem tá começando, vou começar agora essa estratégia de comunicação com a minha base. Você tem que ter uma estratégia que chama de warm-up, que é aquecimento. Isso vale para e-mail, isso vale para SMS, isso vale para WhatsApp. Não é sair disparando spam. Não, mas principalmente para e-mail. Em que consiste essa estratégia aí? Essa estratégia consiste em você mandar para um volume reduzido de pessoas de maneira gradativa. Por quê? Se você simplesmente, a partir de um IP novo, de um domínio novo, que os ISPs que a gente chama, né, que são as ferramentas de gerenciamento de e-mail, Gmail, Outlook, essas coisas, se eles percebem que esse cara aqui tá mandando um volume muito alto de e-mails, do nada, é porque ele pensa assim, cara, esse cara não começou a crescer a base agora, ele tinha uma base que eu não sei de onde é. É spam. Então o seu spam score, né, que a gente chama, aumenta. A chance de ir pro spam é super alta. Fora que, principalmente quando você não sabe a procedência da base, tá? Quando você tem uma base que ou você não sabe, ou você sabe, mas ela tem muito tempo que você não usa, então ela tá fria. Pode acontecer de muitos desses e-mails ou contatos, WhatsApp, seja lá o que for, não existirem mais. E aí, cara, se você manda isso de uma vez só e começa a ter muito hard bounce, que a gente chama, né? Que são os e-mails que batem e voltam, porque não existe, principalmente, ele começa a falar, pô, esse e-mail não existe, ele deveria saber que esse e-mail não existe. Por que ele tá mandando pra cá? O que a ferramenta faz? Ela te bloqueia. E aí... Temos um problema, Wilson. Temos um problema. E aí, ou você nem chega na caixa da pessoa, ou chega no spam, ou pior, a própria ferramenta de disparo sua começa a receber esses reports e para ela não queimar o IP que ela tá utilizando, ela te bloqueia. Aí você não faz mais envio. Entendeu? Aí você se lascou, cara. Pode chegar a um nível, se você for muito spammer, tipo o JK, o JK de você travar o domínio da sua empresa. E aí você não consegue mandar um e-mail pra sua tia. Entendeu? Cara. É bizarro, cara. Por isso tem que tomar esse cuidado. A ansiedade, neste começo, é um inimigo. Tem que começar devagarinho. Logo, se você tem uma base de má qualidade, você começa mandando pra pouca gente, você já consegue ver que a base tá desqualificada e você já consegue tomar uma ação ali. Você tira o pé, entendeu? Agora, se manda de uma vez, você se lascou, cara. E como que funciona esse warm-up aí? Num corte de tempo de mais ou menos uns 30 dias, você vai fazendo por dia e semana. Começa de pouquinho em pouquinho, cara. Primeiro dia, você vai mandar pra 100 pessoas. É isso que é legal. Segundo dia, você vai mandar pra 200 pessoas. Terceiro dia, você vai mandar pra 300. Quarto, pra 500. Aí, no quinto dia, você vai mandar pra 1.000. Entendeu? E vai dependendo da sua base, né? Se tiver uma 50 mil, você vai indo gradativo. Se tem uma base de 1.000, putz, você vai mandar pra 10 hoje. Entendeu? Você vai mandar pra 20, pra 50. Então, você vai escalando. A ideia é, dentro desse tempo, você ir escalando a base. E, dentro dessa escadinha de pessoas, você irá adicionando, nesses envios, pessoas que já abriram os e-mails anteriores. Porque, não com muita frequência também, tá? Você vai dando ali uns espacinhos de tempo. Por quê? Porque essas pessoas que abriram, você já validou que elas existem. Então, a chance de ser hard bounce diminui. E pode ser que essas pessoas que abriram se interessaram e elas abram o e-mail com mais facilidade também. Tá? Então, a estratégia de warm-up é muito importante para isso aí. Tá? Interessante. Esse aí é um ponto. Segundo ponto, cara, para quem já conhece, já faz, é muito importante mandar e-mails segmentados, né? Tem gente e é muito comum isso, que manda sempre todas as ações para toda a base.
Toda vez manda pra 100% da base. Só que, cara, qual é a chance de 100% da base se interessar pelas mesmas coisas todas as vezes? Não, cara, não vai rolar. Lembra que a gente mostrou todo esse episódio aqui falando de segmentação, de comportamento, de matriz, decil. Cada uma dessas pessoas tem um comportamento diferente, tem um interesse diferente, tem uma aquisição, um poder de compra diferente. Se você ficar mandando pra todo mundo, você tá misturando tudo. Então, segmentando essas pessoas, você consegue até mandar mais e-mails por semana do que se você mandar pra base inteira. Interessante. Porque como tá dividida a base, cara, se você quiser, dá até pra mandar e-mail todo dia. Porque um e-mail vai pra um grupo de pessoas, outro e-mail vai pra outro grupo, outro e-mail vai pra outro grupo, outro e-mail... E aí você não estressa a base, que a gente chama. Entendeu? Porque aquele grupo só vai receber uma vez o e-mail. Você mandou todo dia, mas aquele grupo só recebeu um e-mail que tem mais chance de ser interessada por ele. Entendeu? Aí tem uma dúvida também nisso. Eu vou pegando um gancho no que você falou, aquela pessoa interessada recebeu um e-mail. A gente viu a efetividade do e-mail marketing e cria-se ansiedade por a impactar aquele lead, né? E tem algumas empresas que mandam 2, 3 e-mails marketing por dia. Ele tá queimando toda a base dele. Tá queimando toda a base dele. Porque o cara vai chegar uma hora que vai ficar puto. Isso que estamos falando de e-mail. Se a gente for para canais mais pessoais como o WhatsApp, pior ainda, cara. E aí é pior porque você perde o número, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, tem que segmentar. Mesmo que seja uma boa promoção. Mesmo que seja uma boa promoção, cara, assim, tem que tomar... Segura. Porque, assim, e é muito importante analisando o percentual de descadastros, né? Quantas pessoas estão se descadastrando da sua base, naquela campanha que você mandou, quantas pessoas reportaram como spam, entendeu? Se começar a aumentar muito isso, cara, você tem que tirar o pé, entendeu? E olha só, se você tá vendo que a sua base tá depreciando no decorrer do tempo e você não tá renovando essa base proporcionalmente, ela só tá diminuindo, ela tá definhando. Então, se você, sei lá, em um ano, você perde 30% da base com descadastro, spam, etc., cara, no mínimo você tem que ter um crescimento de 40% por ano. Porque senão você vai perder base, entendeu? Então você tem que ter essa visão aí, essa malícia, cara. Senão, não dá bom. Senão não dá bom. Perfeito. Tem que ter esse ponto aí. Uma outra coisa importante, o Khaled, dentro desse tema, o CRM ele dá pra gente utilizar com mídia também. Todas as segmentações que a gente falou, a gente consegue, por exemplo, pegar essa base e subir para fazer campanhas de público personalizado no Meta. No lookalike, o famoso lookalike. O lookalike são pessoas parecidas, né? O público personalizado é realmente pegar aquelas pessoas e aí o Meta ou o Google tenta identificá-los e aí eu chego nelas. Direto. O lookalike... Iguais ou semelhantes. Iguais e semelhantes. O lookalike são semelhantes. Então ele vai pegar daquela base ali, ele vai falar assim, ó, pô, eu tenho pessoas que têm um comportamento parecido com elas aqui. Eu tenho, sei lá, 100 mil pessoas. Aí você tem que dar uma funilada aí, né? Aí você monta e manda do jeito que você precisar, entendeu? Então, cara, assim, eu vejo a estratégia de CRM como talvez ali uma das ações que são obrigatórias, cara. Muito importante, ao meu ver, cara, muito importante. Para um lojista fazer. Porque sem isso aí... Muito importante. E o legal que você ressaltou que não precisa ser grande para fazer CRM. Não. Né? Você pode começar com uma base muito pequena a fazer CRM. Até gostoso, né? Você vai crescendo essa base. Você vai tendo ali um público que realmente... ele é teu cliente de verdade, né? É o embaixador da tua marca, né? Exatamente. E nutrir esse cara com produto, nutrir esse cara com promoção, nutrir esse cara com futuros produtos ali, com destaques daqueles produtos. Então, eu vou desenvolver uma linha nova de produtos. Você já tem a base. Cara, vou já impactar aquela base ali que já compra comigo. Então, assim, é saudável isso, é gostoso, né? E às vezes a gente tá olhando muito pro Google. Olhando pra mim, porque é onde tá a venda direta, e assim, uma vez você subiu campanha ali, tá ali, né? A parte ali do CRM já é um trabalhinho mais de formiguinha que você tem que fazer. Mas é essencial, né? É essencial. Porque é o que vai fazer você ter uma retenção maior de cliente, né? Total. E aí, cara, ó, pra gente finalizar, eu comentei anteriormente aqui, cara, tá, mas como que eu determino, né, em quais canais que eu me comunico com esse cara e tudo mais? Além do fato
de você ter que entender aonde que as pessoas preferem receber a comunicação, você também tem que entender a qualidade de entrega desses canais, o poder desses canais com relação à entregabilidade, taxa de abertura e efetividade e o custo. Você tem que ter essas 3 coisas em vista ali. Por quê? Vamos falar de 3 canais aqui apenas, tá? E-mail, SMS e WhatsApp. O e-mail é um canal barato, mas que talvez poucas pessoas abram. Beleza? Mas tem gente que abre. O SMS é mais caro que o e-mail. Só que mais pessoas, tem mais chance das pessoas abrirem e clicarem do que o e-mail. Já o WhatsApp, ele é mais caro do que o SMS, só que a chance de abertura é maior do que a de SMS. E a chance de cliques também. Entendeu? Então, imagina, se você tivesse que montar 3 perfis, tá? De público. Um público de pessoas que você quer vender, que gastaram pouco, que já tem um tempo e que só compraram uma vez. Você vai usar qual? O e-mail. O e-mail. Porque, cara, assim, você tá apostando, é uma chance de resgate. Total. Talvez você possa até mandar um SMS. Tá? Porque, putz, tem pouco tempo e tal. Beleza? Beleza. Agora, uma pessoa um grupo de pessoas que compraram mais recentemente, compraram com uma frequência um pouco maior e já gastaram um volume interessante, aí vale a pena você fazer o quê? WhatsApp. SMS. SMS já? SMS. SMS. Agora, pros clientes que são bons. Entendeu? Que, cara, assim, a chance de conversão é alta. O cara, você sabe, o cara já comprou mais de 2 vezes com você. Todas as compras que ele fez foi acima do ticket. Entendeu? Você consegue ver na sua plataforma que ele tá sempre voltando ali pra sua loja interagindo com você. Você vai mandar o WhatsApp pra esse cara, velho. Clube VIP. Clube VIP. Entendeu? Então, assim, a estratégia de envio, porque é mais caro o WhatsApp. Então, a estratégia de envio... Tem um propósito nisso. Tem, porque se você mandar pra todo mundo, cara, assim, vai sair muito caro. Eu sou prático, eu já queria ir pro WhatsApp já. Mais próximo. Mas você tá colocando ali um CAC. Eu tô pensando no custo. No custo. Obviamente, se você quiser apostar, cara, eu tenho uma base muito boa, mas que tá fria. Eu quero fomentar que essas pessoas... Eu quero reconquistar essas pessoas. Você pode tentar mandar um WhatsApp pra elas, um SMS, entendeu? Pode ser ali que não dê certo? Pode ser, mas aí vai ser, né, uma estratégia que você arriscou ali. Mas minha visão de WhatsApp, por exemplo, é mandar pra quem tá engajado realmente. Bem cliente VIP ali mesmo. Exatamente, entendeu? O SMS, bons clientes ou potenciais e e-mail marketing pra todo mundo. Segmentando, hein, gente? Segmentando. Pra todo mundo que eu diga que você pode mandar pras pessoas que não têm muito potencial, mas você também pode complementar a sua segmentação para quem você mandou o SMS e para quem você mandou o seu WhatsApp. Fato. Se a pessoa não abriu o WhatsApp, passou um tempinho, você mandou um e-mail também. Não tem problema, é barato o e-mail. Entendeu? Então, assim, acho que o que a gente discutiu aqui engloba bastante, cara, das ações de CRM. Tanto no que tange a ferramenta, quanto no que tange a estratégia, Total. Segmentação, canais, comunicação, captação, crescimento de base, nutrição de base. Entendeu? Cara, poderoso. Segmentar aumenta a ROI. É isso. Gostou, fofo? Eu gostei bastante. Gostei. Porque, assim, é um assunto que eu não domino com maestria e foi uma aula. Então, muito bom. Eu já estou ali com o meu cursinho Telecurso Rafs 2000. Tá em dia. Telecurso Rafs 2000 tá em dia. É isso. Galera, obrigado. Não esqueçam aí, curtam esse vídeo, compartilhe com o seu amiguinho que precisa saber mais de CRM. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar nos comentários aí também. Visitem nossas redes. Chama o homem. Estamos aqui pro que vocês precisarem. Fechou? É isso, valeu. Obrigado, galera.